O projeto Veraneio, no caso, é a continuação, é o derivado desse mesmo artigo que eu apresentei há pouco a todos vocês. Ele é a continuação e finalização, o que é, na verdade, o resultado da minha dissertação de mestrado, que é uma análise sobre o traje acadêmico português, um desenvolvimento projetual, onde eu desenvolvi a dissertação em conjunto com minha orientadora, a professora Rafaela Norogrande, e o professor Alexander Jorge Duarte, que também é um dos integrantes da Tuna de Aveiro, foi em parceria com ele da Universidade de Aveiro. E esse paper, basicamente, ele enfoca o desenvolvimento desse processo projetual, ele aborda uma parte breve desse desenvolvimento do traje de veraneio e por briefing lançado pela Tuna. Eles me passaram as necessidades dele, não para uma substituição do traje acadêmico, mas um traje que fosse informal para apresentações informais num dia mais caloroso, mais quente, devido aos materiais cujo traje acadêmico tradicional ele é feito, porque para um dia quente, obviamente, estar usando todo o traje composto, com a capa traçada em alguns aspectos, fica um pouco desconfortável. Então, para apresentações informais, onde eles necessitem performar, dançar, atuar, de qualquer uma dessas formas, eles reconheceram essa necessidade e, como sugestão da professora Norogrando, que tem contato tanto com o professor Alex da Universidade de Aveiro, foi-me proposta esse desafio, no qual eu aceitei de inserir dentro da minha pesquisa, o que ajudou-me a fechar nesse processo. O 1.1 é o processo de desenvolvimento, então é basicamente a continuação da última parte do primeiro paper que eu apresentei. Então, envolveu a pesquisa de campo, como eu havia dito, entrevistas com os integrantes do grupo, visita ao Museu Marítimo de Ilhavo, que, ao meu ponto de vista, foi uma das coisas mais interessantes que eu achei nesse processo de desenvolvimento, porque o Museu Marítimo de Ilhavo, ele basicamente conta a história da pesca bacalhoeira, eles têm toda uma estrutura voltada a contar essa história por parte da história de Aveiro. Então, a forma como o museu expõe as informações, a forma como você consegue coletar informações, por exemplo, aqui eu acabei por colocar uma imagem de uma parte do deck de um navio, que é basicamente onde você adentra e você consegue visualizar como era um navio de pesca bacalhoeira, e isso tem muito dentro da cultura de Aveiro. Então, foram alguns aspectos que eu usei para fazer, por exemplo, um painel de tendências ou algo que envolva esse tipo de informação que nós, como designers, utilizamos na hora de desenvolver uma peça, uma coleção, ou seja lá, o que for referente a desenvolvimento e a processo criativo. No 1.2, acabo por abordar um pouco sobre as performances, os lugares onde eles atuam, os tipos de eventos, isso não só a Tuna de Aveiro, mas também em todas as universidades. É muito raro em uma universidade portuguesa, eu, por exemplo, não sei de nenhuma, basicamente onde não hajam essas atuações, e isso entrou no briefing. O tipo de performance, é dança, é canto, é instrumento, quanto tempo eu passo com o instrumento de pé, a ergonomia para que eu possa, o tipo de roupa, o tipo de ergonomia que eu devo desenvolver quando eu vou desenvolver uma modela, que eu tenho que aplicar quando eu vou, desenvolver uma modelagem específica para o tipo de peso que eles carregam, esse tipo de informação. Com relação à performance, à música, ao tempo que eles passam fora, todos esses detalhes nós vamos coletando e abstraindo para, no momento, poder usar como repertório para criação, o tipo de material, para compor o figurino deles. Perdão, travou novamente. Aqui uma das apresentações, nós temos aqui, por exemplo, um rapaz dançando junto com a bandeira, e aqui, nesse caso, uma apresentação formal. Eles usam o traje
acadêmico normal, mas, por exemplo, a necessidade surgiu para se eles precisassem tocar numa praça pública, num evento debaixo do sol do meio-dia, como muitas vezes acontece, ainda mais numa cidade onde é muito, muito calor, na verdade. O ponto 1, o tópico 1.3 a respeito dos elementos do tertúlio, as necessidades e os dados de componente. Aqui temos alguns aspectos que acho muito interessantes e que eu inclusive coletei do próprio código de FAINA, da FAINA Acadêmica de Aveiro, onde eles ressaltam o porquê deles usarem cada elemento e porque cada elemento, por mais que siga um protocolo do código de praxe do traje nacional, por exemplo, que é manter o preto, a formalidade, um uniforme clássico que identifique o estudante como um estudante, porque se nós voltarmos às raízes quando Dom Diniz fundou, por exemplo, a Universidade de Coimbra em 1290, o traje foi feito para identificar o estudante de um civil, ponto. Mas aqui, pela necessidade de pertencimento, como eu disse anteriormente no primeiro paper, essa necessidade de saber em algum evento de onde eles pertencem, de onde eles são, de onde esses alunos, a qual instituição, a qual região do país pertence, entra essa questão do pertencimento vigorando muito fortemente quando se trata de um traje acadêmico, para que nós não sejamos conhecidos tão somente por sermos estudantes, mas estudantes de Aveiro, pertencentes àquela instituição. Então, os detalhamentos como, por exemplo, os vivos em verde, como nós vemos no colete do aluno que eu fotografei, a gravata preta, tudo bem, no traje acadêmico nós temos a gravata preta, mas existe uma afirmação no próprio código de FAINA, naturalmente, onde eles dizem, nós não usamos a gravata, mas em homenagem à gravata bacalhoeira, nós inserimos, no caso ela, que também compõe, faz referência ao traje acadêmico nacional, o que não pode perder essa essência para poder forjar o nosso traje. Esses são pontos e elementos específicos, alguns específicos do próprio traje. Outra questão, por exemplo, na UB, em um outro artigo que eu escrevi anteriormente, que eu separei, que é a respeito da Universidade das Montanhas, que é um dos capítulos da minha dissertação, eu usei, na verdade, como comparação a Universidade Materna, no país, que foi a Universidade de Coimbra como ponto de partida na pesquisa. Depois, a UB, eu achei um contraponto onde nós temos fatores climáticos e regionais para serem balanceados de climas totalmente montanhosos, de um clima frio, onde o traje acadêmico, que também surgiu mais ou menos na mesma altura, na década de 1990, ele tem aspectos como, por exemplo, a saia das raparigas, ela é comprida devido ao clima, e essa informação é verídica. Ao conversar e entrevistar o senhor Lino Turgal, que foi o idealizador do traje da UB, ele deu essas características. Então, de acordo com a pesquisa, o pertencimento e a regionalidade, os fatores climáticos, eles influenciaram totalmente na hora de criar um traje que não perdesse a essência do traje nacional, mas que tivesse a ver com a universidade e a instituição. Aqui, por exemplo, nós temos a lapela do traje de uma rapariga de Aveiro, onde lá na UB nós usamos a estrela com as fitas, tem a ver, por exemplo, com a Serra da Estrela, as fitas com as cores do curso. Aqui não, aqui são os nós dos navios. Eu não sei se vocês conseguem ver minha seta se movimentando aqui, mas esses círculos, um verdinho mais escuro, que na verdade é o verde com a cor da instituição, e um outro que tem a ver também com a cor do curso, são nós que os marinheiros eles usavam, os nós nos navios, o que também pode ser observado marítimo, nas literaturas sobre a cultura de Aveiro, e esses nós, eles representam o nível acadêmico, o estágio acadêmico, quantas matrículas, as mesmas questões que nós temos referentes em uma universidade, nós temos na outra, posta de uma outra forma, de uma outra maneira. E a rede, quando você alcança um grau acadêmico de mestre ou passa para um doutoramento, então aqui é a forma como eles identificam, são esses elementos que compõem o traje. Aqui, por exemplo, a lapela da casaca feminina é diferente de outras instituições, como por exemplo na UB, seria um decote, uma lapela mais clássica. Aqui eles já fizeram mais arredondado e tem a ver também com trajes antigos do passado de cidadãos de Aveiro.
Do tópico 1.4 já começa a tratar das propostas de produto. No caso, foram desenvolvidas, aqui acabei por não pôr a imagem, mas um aspecto que eu levei muito em consideração para quem já visitou a cidade de Aveiro, em uma das pontes principais da Ria, nós temos 2 estátuas muito lindas, muito interessantes. Uma é da Salineira e a outra do Marnoto. E um pouco antes de eu reparar, e eu frequento muito, muito, muito a cidade de Aveiro, não só pela pesquisa, mas por ter amigos lá. Então, quando você vai andando por aquela cidade litorânea histórica, você percebe aquelas estátuas e as roupas que eles usavam. Então, aqui o quesito histórico ele influenciou bastante. As necessidades que eles nos expuseram ao entrevistar foram necessidades que envolvessem a questão do calor, então eles precisavam de roupas que fossem de fácil utilização, fácil transporte, que não os espremesse, tanto que não os limitasse de maneira ergonômica, que não os fizesse transpirar muito, por conta das ocasiões onde eles deveriam atuar. E a primeira proposta foi essa, né? Visando, por exemplo, uma camisa simples com uma série de bordados em cima, nessa parte que é basicamente um escapulário invertido para frente, botões de madeira e camisa de algodão, que tem referência aos mastros dos navios também. Um short, algo que fosse um pouco mais clean, que fosse mais fit no corpo, um pouco mais close, e não muito assim apertado, mas que tivesse, que usasse, por exemplo, tonalidades mais claras, mas que tivesse a identidade de Aveiro. Então, decidi usar o verde de Aveiro, vivos para avivar, no caso, os bolsos faca, os bolsos italianos nas laterais, e no caso, esses detalhamentos em bordado, que lembram também as cordas dos navios e o formato na hora de passar o pesponto de matelassé, por uma parte, num olhar mais técnico, que lembre um pouco também do aspecto das ondas do mar. Essa foi a primeira proposta. A segunda proposta foi a de uma camisa em separado com um colete, onde contenham esses primeiros aspectos que eu mostrei na primeira proposta. A mesma bermuda, lembrando que tanto aqui eu não mostrei nesse croquis, mas tanto o colete quanto a bermuda, eles são dupla face. A bermuda, no quesito desta virola aqui embaixo, está verde, e o colete na parte de dentro, onde nós poderemos visualizar melhor nas fotos dos resultados finais. E a terceira proposta, que é basicamente a mesma que a segunda, só que ao invés de uma bermuda, uma calça que eles pudessem dobrar com as virolas, mas que todos sigam mais ou menos a mesma linha, a mesma vertente de ideia. A proposta escolhida, no caso do tópico 1.5, a proposta escolhida e os resultados finais foi, de fato, a proposta número 2, pela versatilidade, por exemplo, se eles precisassem fazer uma apresentação no começo da tarde, depois uma no final da tarde, estivesse uma temperatura muito maior e quisessem, por exemplo, trocar o figurino, não necessariamente trocar de vez para uma apresentação informal, mas que pudessem diversificar. E não ficasse algo tão assim, algo que na verdade mostrasse que eles são a tuna, que eles têm além do traje acadêmico deles, porque eles usam para as ocasiões formais, eles tivessem algo que fosse especificamente deles, que os identificasse como integrantes da TUA, que é a TUA Universitária de Aveiro. Aqui foram os resultados finais. Em comparação com esse traje, aqui vê-se um pouco, muito suavemente os pespontos. Nas próximas fotos vai ser melhor para visualizar, mas esse foi o resultado final, com o emblema da tuna bordado, a bermuda com o bolso italiano. Aqui dá para ver mais ou menos a parte de dentro, que é a parte dupla face. Aqui, nesse slide dá para se visualizar. Um detalhe que eu procurei puxar na modelagem da camisa como resultado do processo é que, por exemplo, voltando àquela questão do Marnoto, da estátua de Aveiro, você repara muito que ele usa aquela bermuda e ele usa um lenço
onde fica uma ponta para trás. É um lenço que eles usavam para secar o suor durante o dia de trabalho. Então, aquela figura que representa um trabalhador, um cidadão aveirense da cidade de Aveiro, eu gostaria de ter trazido, mas ao invés de trazer o lenço, consegui mostrar esse lenço de alguma forma. Por exemplo, se eles quiserem tirar o colete para apresentar, tem alguma coisa diferente, por mais que seja sutil. Então aqui eu resolvi inserir no escapulário, na modelagem, ele em bico, dessa maneira. Os botões, tanto do colete quanto da camisa, que não se vê com facilidade, mas aqui bem no cantinho, eles são em madeira, também para puxar o aspecto inspirado nas visitas, e tanto do Museu Marítimo quanto do repertório que nós temos a respeito dos trajes, dos trabalhadores. Então um pouco de algodão e a mistura da madeira, que lembra um pouco também os mastros do navio. E aqui também bolsos, justamente pela praticidade, foi uma das coisas que eles pediram dentro do briefing, além da versatilidade, a ergonomia, bolsos para que eles pudessem carregar os objetos, chaves, cigarro, esse tipo de objetos, as paletas dos instrumentos, isso facilita as apresentações deles. Aqui, então, o tecido que foi escolhido para a parte de dentro foi algo que, basicamente, de longe, você não enxergue como um xadrez, mas de perto você enxergue como xadrez das camisas dos pescadores de Aveiro. Então, foi algo que foi escolhido um xadrez no tom do verde, num tom de bege, um algodão cru, digamos assim, o mesmo tom da camisa, para que não fugisse dessa questão dos tons claros e não fosse totalmente branco, para que não aparecesse qualquer imperfeição, não sei, às vezes eles saem, acaba por sujar qualquer coisa e num branco a sujidade aparece, mas são aspectos que eles pediram no briefing. E aqui foi escolhido o xadrez miúdo com o verde de Aveiro e essa tonalidade em creme, que de longe, como nós podemos ver aqui nessa última foto do rapaz usando já no dupla face, com a virola já para o outro lado, e o colete de longe parece basicamente um cinza claro, e de perto você consegue enxergar que há tendência para o xadrez usado nas camisas dos pescadores. Então, muito obrigada. A conclusão em que eu cheguei desse trabalho, não só do paper quanto da minha dissertação, é a necessidade de pertencimento, de reconhecimento de identidade. A partir do momento em que há essa necessidade de saber que eu sou reconhecido por essa instituição, é algo que reafirma a cultura, reafirma a tradição. Então, eu procurei, no caso, para o meu trabalho final, sair um pouco da questão comercial e entrar na parte histórica e na parte tradicional. E aparecer essa oportunidade na parte que envolve a tradição, mais a indumentária, digamos assim, do que o comercial e o business em si. Então, aparecer essa oportunidade para desenvolver o traje, acho que foi o que completou a minha pesquisa, e de acordo com todo o estudo que eu desenvolvi ao início, onde eu vi a necessidade de primeiro haver uma distinção entre civil, lá no início em Coimbra, entre civil e estudante, depois entre estudante de X lugar, estudante de Y lugar, e depois isso vai aumentando, até chegar num ponto onde o próprio grupo musical da própria universidade, que é um traje que os reconheçam como tuna da Universidade de Aveiro, é a constante evolução da identidade, meio que gritando para entrar em evidência. E através da roupa nós fazemos isso, através da indumentária nós contamos história, porque para mim ela é um documento. E é isso, muito obrigada. E desculpa se ultrapassei um tempo.